Itália é nosso segundo destino aqui na Europa. Está podre. É gigantesco. A câmera com certeza não vai conseguir expressar o tamanho disso aqui. Aquele ditado, né? Quem tem boca vai a Roma. E aí, lindões? Tudo bem com vocês? Chegamos aonde? Chegamos no aeroporto de Roma. Bom, Itália é nosso segundo destino aqui na Europa. Então você vai acompanhar com a gente os melhores locais para se conhecer em Roma. A gente vai conhecer o Vaticano, vai conhecer a Fontana de Trevi, o que mais? Coliseu, muita coisa. Então, vem com a gente acompanhar aí esse nosso tour por Roma. Ó, gente, compramos, cada um saiu por 14 reais, né? 14 euros, quer dizer. E a gente comprou ida e volta, então deu 56 euros. E agora a gente vai lá pra pegar o trem. É bem fácil. Uma observação é que tem que mudar, né, em cima. Sim, a data, pra gente voltar. Porque senão você pode... Ele não dá a opção de você seguir os passos, tem que mudar na parte superior. Isso dá uma boa caminhada, viu? Acho que dá uns quase 10 minutos andando do aeroporto. Essas esteiras salvam, né? Pra validar. Ó, pessoal, aqui dentro do trem tem um banheiro. Então tem um espelhinho ali, um lugar de lavar a mão, o vaso sanitário, papel, tem a tampa aqui para trocar bebê se precisar. É um banheiro bem grande, acho que é para deficiente também. Mas tá podre, fedido. Tchau. Pessoal, chegamos aqui na estação Termini, foi uns 40 minutos mais ou menos de percurso. A gente pagou 14 euros no percurso de vinda e aí a gente já comprou a volta pro dia que a gente vai voltar. Deu 50 aí? 2 euros, né? Bem salgadinho, né? Tipo, se você for converter então é bem caro. Mas a gente viu que o Uber só vinda, né, do aeroporto pra cá, tava dando 55 euros, então são mais viável. E é bem longinho, porque esse trem é um trem bala. Depois que a gente chegou ali na estação Roma Tessini ou Terini? Terrini. A gente andou uns 10 minutos com as malas até aqui pro hotel. A gente tá num hotel que se chama Hotel Sônia. E eu vou fazer agora o tour pra vocês do quarto, tá? A gente vai passar 3 noites aqui. O quarto é bem pequeno, então aqui tem a porta, aqui é um frigobar dentro de um armário. Aqui na Europa é muito comum os eletrodomésticos ficarem dentro dos armários, né? Então aqui o abajur, ar-condicionado, uma cama, aí aqui eu viro pro lado. Tem o guarda-roupa, o guarda-roupa é até que bem espaçoso, aí tem travesseiro ali. Aí ele tem uma televisão, um espelho. E aqui tem o café. Tem água quente, enfim, que pode se fazer chá. E aqui o banheiro. O banheiro, se duvidar, é maior do que o quarto, né? Aí aqui tem espelho, aí a pia, bastante coisa. O bidê, meu Deus do céu. Tem secador, aí aqui é bem pequeno esse box aqui, e aí aqui tem um espelho e um negócio de toalha. Ai, tá quente. Queimou a mão? Não, esse negócio de toalha aqui é quente. E aí aqui... Vamos ver se é potente. Vamos ver. Aqui, ó, tem que ligar. Ah, é ok, né?
Aqui tem um espelhinho também. Achei bem completo, assim, né? E aqui tem trocentas coisas. Vamos ver o que tem aqui. Ó, shampoo. Em vidrinho, assim, difícil de ver. Aí aqui tem um copo também. E é isso, a visão do quarto é essa. O elevador é muito antigo, muito antigo. Quando a gente sair, a gente mostra pra vocês. Aqui é na Itália, a gente tá em Roma, né? Os quartos são bem pequenos, né? Então é uma coisa normal, vamos dizer assim. Então a gente vai se preparar aí que a gente acabou de chegar. E aí já vai partir que a gente vai lá pro Panteão. Pessoal, saímos do hotel agora. A gente tá indo rumo ao Panteão, né, Jefferson? Aqui do hotel dá mais ou menos uns 20, 25 minutos a pé. Dá quase 2 quilômetros. E a gente vai pra lá agora e vai mostrando pra vocês. Ruas são muito estreitas. Eu não sei se é porque é um ano jubilar, mas tem muita gente na rua, muito carro. Aí é tudo muito estreito. É muito engraçado. Aí você pega e só tem carro pequeno. Por quê? Porque as vagas são pequenas. E aí, Jefferson, quais são as primeiras impressões? Lá no início tava tudo apertado, com muita coisa junto e parecia meio bagunçado as coisas e dá uma poluição visual a primeiro impacto. Agora tá ficando mais bonitinho, assim. Tem muita coisa ainda, mas tá mais arrumadinho e tudo. Tá com mais cara de Itália, né? A expectativa que a gente tinha. É. A gente comprou o ingresso pelo Get Your Guide. E aí tem uma entrada exclusiva para quem já tem o ticket. E aí agora o Jefferson foi retirar o ticket lá no ponto de encontro. Aí a gente vai pegar, trocar e aí entrar aqui pela entrada com o ticket. Vou dar uma filmada para vocês. Ó, essa aqui é a entrada para quem tem o ticket, tá vendo? Aí tem a entrada. E ali é a fila para comprar o bilhete. O valor hoje para entrar no Panteão inteira tá 5 euros e meia tá 2 euros. Mas meia, se eu não me engano, é para quem tem um passaporte italiano ou para estudante, então tem que ter algum tipo de comprovação. Mas compra pelo Get Your Guide, que aí você não precisa pegar uma fila gigantesca que tá aqui pra ir na bilheteria. Como foi? Nossa, foi uma bagunça pra achar. Lá tava falando que era no número da plaza, que tem uma praça ali, número 69. Aí fui no número 69, abandonado. Perguntei pro guarda do hotel do lado. Ele falou, não tem nada aqui. O ticket você tem que comprar direto lá no Panteão. E eu, não, mas eu já comprei. Falando um pouco de italiano com inglês, com tudo. E aí consegui entrar em contato com eles. Aí a mulher me falou, encontra o cara que tá de purple. Aí eu olhei assim, aí realmente a blusa dele é muito chamativa. Depois Yasmin vai filmar aí pra você ver. Aí eu encontrei. É gigantesco. A câmera com certeza não vai conseguir expressar o tamanho disso aqui. Aqui no meio, né, do centro, aqui em cima a gente tem o buraco aqui do teto, né, que é enorme, inclusive. E aí quando chove, cai água aqui, então tem até um cercadinho aqui, que é pra galera não entrar aqui, porque realmente molha. Acabou de chover um pouco e tá molhado ali. Ali onde o pessoal tá passando tem um ralo. Ó, aqui tem outro ralo. Não sei se dá pra ver esse buraquinho aqui. É um ralo da chuva que cai lá de cima. Pra quem não sabe, o Panteão ele é uma igreja, né? Então conta um pouco da história de Cristo aqui, né? Então
Basicamente é um ponto turístico religioso, só que reúne muitas pessoas no mundo. A gente tá vendo que tem uns banquinhos aqui na frente, logo na frente, é muito louco, porque provavelmente é celebrado missa aqui ainda, a gente não sabe exatamente, mas tem uns banquinhos, tem o altar ali da igreja, né? É surreal de grande. Pensar que eles construíram isso, tipo... séculos atrás, né? Sem nada da estrutura que a gente tem hoje, né? E esse teto continuar de pé, dá até um pouco de aflição, assim, porque não tem... Tipo assim, não tem toda a estrutura que temos hoje em prédios. Eu acho que equivale... A altura do Panteão, eu acho que equivale a um prédio de uns 20 andares. Uns 20, 25 andares. De muito grande que é. É muito grande, muito grande. E olhando de fora também, tipo, é gigantesco. Então você tá aqui dentro... E assim, a gente andando pela rua, a gente viu vários prédios, igrejas gigantes, assim, sabe? Então Roma realmente é um museu a céu aberto, como todo mundo fala. Viemos aqui na Osteria da Fortunata. Famoso no TikTok, bombou. E aí a gente veio aqui, é literalmente do lado do Panteão. E aqui no segundo andar tem uma vista direto para a fonte e dá para ver uma pontinha do Panteão, aqui onde eu tô sentado. Se você sentar um pouco mais lá para trás, você consegue comer vendo o Panteão de frente. Sim. E tem também a parte externa lá fora. Uhum. E você pediu o quê? Eu pedi uma carbonara, porque é o prato mais viralizado no TikTok, então eu tinha que pedir esse. A gente pediu uma água também, aqui. Bem grande a garrafa de água, tem nem sei quantas ml. Acho que 750. A água custou 4 euros. Eu pedi um vinho também, um vinho rosé, custou 7 euros. O Jefferson pediu a carbonara, 17 euros. E eu pedi um prato que se chama sorrentino, que é com mussarela de búfala, que foi 18 euros. Então... Chegando os pratos, a gente mostra pra vocês. A gente sabe que o preço não é tão ok assim, mas é o local, né? A experiência, tá viralizado, então tem todo um contexto. Vamos ver se é bom agora. Qual que é a sensação de estar na Itália, de frente ao Panteão? Nossa, gente, tá falando pra Yasmin. Eu assisti tantos vídeos daqui e agora eu tô vendo pessoalmente. Eu tô aqui olhando o tempo todo lá pra fora, só imaginando. Tipo, eu sabia onde eram as coisas, sabia até o preço do prato antes da gente entrar no restaurante, né? Foi, Ele falou, 17 euros. Eu falei, Ele falou, aí abriu o cardápio e eu vi o preço. 17 euros. Dá de novo uma garfada pra gente sentir o que você sentiu. Vamos lá. Massa não se corte. Sem palavras, pessoal. Bom demais. Acho que foi. Ó, gente. Parece aquele filme do... aquele lá que é na Itália. Tem vários. Que a menina...
Daquele que acontece aqui no Coliseu? A menina fez o show lá do Coliseu? Qual é o nome? Lizzie McGarry, sei lá. Liz McCarry, sei lá o nome. O elevador era assim do filme. É o quarto? Sei lá. Pessoal, já é um outro dia e hoje a gente vai conhecer o Coliseu, o Fórum Romano, toda aquela área lá, então vem com a gente. E antes eu queria fazer um update aqui do quarto que eu acho que a gente acabou não mostrando, que a janela abre e a gente tem simplesmente uma vista sensacional. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nessa vista que a gente tem aqui do quarto. Ali tem um Carrefour, então dá pra comprar coisinha de mercado ali pra levar, né? Uma vista sensacional aqui. Essa rua aqui à noite fica muito bonita. E aqui tem um teatro bem gostosinha. Fala aí se a gente não estourou. Estouramos. Deixa eu fechar aqui que tá frio agora. E a gente já vai partir. Bora! Chegamos no Coliseu. É grandioso, gente. Eu ia falar, Muito é grande. gigantesco, mas acho que eu tô falando isso pra tudo, né? É, tudo é muito grande aqui. A gente comprou também o ticket pelo Get Your Guide e agora a gente vai trocar, né? A gente vai lá no ponto de encontro e vai trocar. Jefferson, qual que é a dica? Eu vi no TikTok, né? Assim como todas as outras dicas. Aqui tem um Coliseu, e aí na rua de cima tem um jardinzinho pra cá, que dizem que indo ali dá pra tirar umas fotos muito bonitas com o fundo do Coliseu. A gente vai testar e vai mostrar pra vocês. A gente comprou os tickets no Get Your Guide, então a gente comprou aqui 2 tickets, e aqui, bem na rua assim já do Coliseu, tem a Enjoy Home, e eles passam todas as orientações de entrada, então a gente já comprou tanto para o Coliseu, quanto o Palatino e o Fórum Romano. Então a gente vai fazer esses 3 passeios aqui hoje, já tá tudo incluso nesse ingresso. O ingresso ele é assim, e foi 18 € cada um. Então 18 € para mim, 18 € para Yasmin, mas já contemplando esses 3 lugares. E também tem o audioguia, né? Quando você vai escanear esse QR Code aqui, você vai ter acesso à página que você vai conseguir escutar sobre o Coliseu. Então dá pra entender bem sobre a história de tudo. E ainda tem um outro ingresso que dá acesso ao subsolo do Coliseu. A gente não pegou esse porque a gente ficou com medo de não dar tempo de ver tudo com calma. Então a gente pegou só a parte de cima. Se fosse visitar o subsolo, era mais caro também. Ó, a gente entrou aqui no parque e aqui virando, ali ó, tá o Coliseu. Então vamos ver se vai dar pra ter uma vista legal. Ó pessoal, aqui, essa vista que a gente tem, então dá pra ter um enquadramento legal aqui do Coliseu. Então a gente só entrou no parque, subiu aqui e já estamos com essa vista aqui logo cedo, logo de cara. Vamos tirar fotinhas, gravar vídeos. Muito bom, muito lindo. Estava lá em cima, tranquilo, tirando as fotos, né? E aqui embaixo tem uma galera, multidão, tirando foto aqui no muro. Então é super difícil de você conseguir tirar uma foto boa sem ninguém no fundo, né? Sem ninguém aparecendo. E lá em cima tava super tranquilo, bem de boa. Tava aqui caminhando, pedindo costume do lado do Coliseu. Ali é o Fórum Romano. E aqui, Coliseu. Quando você entra no Coliseu,
você vai passar pelo raio-x, bem como em aeroporto, em outros pontos turísticos aqui de Roma também, né? E depois você vai validar novamente o ticket, né, com o QR Code. E aí, como funciona o audioguia? Você vai baixar, escanear, quer dizer, esse QR Code aqui, e aí você vai ter acesso ao aplicativo. A gente escolheu em português e aí tá baixando, tá vendo? O mapa completo junto com o audioguia. E aí agora a gente vai esperar baixar para começar o tour aqui dentro do Coliseu. Com o audioguia a gente consegue ter informação também que hoje o Coliseu só tem 1/3 das partes originais deles. Tudo foi colocado para que ele não caísse, né? Porque ele estava em estado de perigo, vamos dizer assim. Então, o Papa Pio VII abriu uma liminar para que pudesse trazer realmente essa fortaleza para o Coliseu, para que ele não caísse ao chão. Aqui a gente consegue ver a estrutura do Coliseu original, né? Antigamente tinha as estátuas, né, em cada um dos arcos. E hoje não se tem mais isso, só tem as fotos, né, para demonstrar como era naquela época. E muitas estátuas estão lá no museu, né? Sim. O Coliseu, se ele fosse um prédio, contando em andares, seria equivalente a um prédio de 14 andares. A construção ela foi toda pensada para o padrão da época. E tinha a questão social também, né? Então as pessoas mais humildes, mais pobres, ficavam na parte mais alta, ou seja, a parte mais longe de ver a arena, e as pessoas mais ricas ali, né, de mais bem-sucedidas no sentido social, elas ficavam na parte mais baixa, que era mais próxima e tinha uma visão privilegiada da arena, onde aconteciam todas as lutas. Eu acabei de ouvir aqui que Coliseu, na verdade, não era o nome desse lugar. Era o nome de uma estátua. Na verdade, não era o nome de uma estátua. Tinha uma estátua gigantesca na frente do Coliseu. E aí as pessoas falavam, nossa, é um colosso, né? Algo super grandioso. Nunca teve em Roma uma estátua tão grande quanto aquela. E aí, por se falar colosso, 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 foi se tornando ao longo do tempo Coliseu. E aí, como ficava próximo a esse espaço acabou sendo chamado de Coliseu. E esses buracos aqui eram ferros que foram saqueados, porque o Coliseu teve uma época que ficou em desuso. Para vocês terem ideia, até pasto, isso aqui já virou. Então, realmente, teve uma época que ficou em 100% desuso. E aí tinham esses ferros aqui por toda a estrutura, e aí foi saqueado para fazer outras construções. Essa parte aqui é a parte que seria o subsolo, né? Onde ficariam os gladiadores. Então tinha um tapume, não sei se dá pra ver aqui onde estão essas pessoas. Era tipo uma laje, assim, de areia, que inclusive era de areia por conta do sangue, né? Que aí a areia conseguia absorver o sangue das lutas. E ali embaixo eles ficavam meio que tipo... Não sei se era exatamente prisões, né? Mas eles ficavam ali embaixo se preparando pra luta. E aí subiam pra essa parte pra poder lutar. E aí as pessoas ficavam nessa parte daqui pra cima, assistindo as lutas. E era, né, tipo, nível gladiador mesmo daquele filme. E aí, do lado de cá, tinha um corredor que era conhecido como Corredor da Morte. Porque... sempre alguém morria, né? E aí esses corpos eram levados por esse corredor. Uma dica, pessoal, vocês vão entrar por lá e aí lá vai estar lotado com muita gente querendo tirar foto. A dica é, venham, deem a volta
E aí do outro lado ainda tá cheio, mas é um pouco mais tranquilo, então a gente conseguiu fazer umas fotos um pouco mais de boa aqui. Então deem a volta, não fiquem desesperados em fazer foto logo na hora que chega, porque você vai ter que dar a volta para poder sair e aqui é um pouco mais tranquilo. E aí, Yasmin, o que você tá achando? Gente, é grandioso. Assim, se tiver um ícone para definir Itália, Roma, é o Coliseu. É muito grande, tem muita história. E é bacana também que você ouça o audioguia, se você puder. Porque te dá muitas informações bacanas para você entender o contexto disso, que não é só uma construção, né? Que houve uma história, que houve histórias a partir do Coliseu. O mármore daqui foi colocado em muitas igrejas, por exemplo, né? Então, é bem bacana saber que um monumento desse gerou outras histórias também. Tá vendo essa sombra aqui, ó? Aqui antigamente eram as estátuas das pessoas. Só que agora, basicamente, é só uma imagem para representar. Ela é bem fininha. E aí, na parte de fora dá pra ver. Mas por dentro faz esse contorno. Só essa silhueta. Como é? Só essa silhueta. 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 A gente foi lá no Coliseu e agora a gente saiu e veio pra cá pro Fórum Romano e Paladino. A entrada, vocês vão ver que tem duas filas. Uma fila maior, que é para quem comprou o ingresso avulso, e uma outra fila bem menor, que é quem vai entrar com guia. Só que não tem exatamente uma orientação disso aqui embaixo. Então a gente teve que subir lá para poder ver que, na verdade, essa fila gigante era a que a gente precisava pegar, porque é de quem comprou o ingresso avulso, que é o nosso caso, né? A gente não tá com guia. Então a gente vai pegar essa fila aqui, ó. Toda essa fila aqui. Tem que apresentar de novo o ticket, né? E aí tem que apresentar de novo o ticket. E sempre que vai entrar, eles pedem uma identificação. No nosso caso, é o passaporte. Espalhado por vários lugares de Roma, essas bicas de água que você pode pegar água potável de graça. E é fresquinha. Entramos aqui agora na parte do Fórum e do Palatino. É importante frisar que fecha às 4h30, mas você só pode entrar até 3h30 da tarde. Então fica ligado aí no seu ingresso para você não enrolar tanto lá no Coliseu. Se você for lá primeiro, né? Provavelmente as pessoas vão primeiro no Coliseu e aí acabar perdendo aqui. E aqui atrás é o Arco do Triunfo, só que ele tá reformando. Então tá com os andaimes e tal. E agora quer ir pra onde? Vamos pra lá, pro Palatino primeiro? Então vamos primeiro no Palatino, depois a gente desce no Fórum Romano. Aqui é perna pra quem te quer, né? É tanta escada. Aquele ditado, né? Quem tem boca vai a Roma, quem tem perna vai a Roma. Quem tem boca até vem a Roma, mas se não tiver perna boa, não sobe não. Porque olha, caraca, olha essa visão. Aqui, vou virar a câmera. Olha isso, gente, é gigantesco. Monte Palatino é onde Rômulo e Remo, as duas crianças, tinha uma profecia que uma delas iria governar, foram encontradas por uma loba. A parte da loba é mais uma parte de lenda. Dizem que loba também significava prostituta. Então parece que uma mulher estava trabalhando como prostituta, encontrou as duas crianças e amamentou, cuidou delas. E aí elas no futuro iriam crescer e tudo, e aí ia desenrolar a história dos dois irmãos. Rômulo matou Remo, acabou governando e criando a cidade
chamada Roma. E acabou se tornando o primeiro rei de Roma. Lembra daquela estátua grandona que eu falei que tinha na frente do Coliseu? E por isso o Coliseu se chama Coliseu? Era uma estátua de Nero, que foi um dos imperadores daqui. Inclusive tem a história, né, de quando Roma pegou fogo, porque Nero queria construir o palácio dele em determinado local aqui no centro e não tinha espaço. E aí dizem que ele colocou fogo e ele saiu de Roma para poder queimar aquele espaço mesmo e abrir espaço para ele poder construir o palácio dele aqui embaixo no centro. E aí, por isso, Roma teria pegado fogo naquela época. O Fórum Romano é onde ficava o Senado, na verdade, várias questões públicas, né, onde as pessoas se reuniam para tomar as decisões. Uma informação que eu achei muito legal de saber é que quem ia se candidatar tinha que usar uma roupa que se chamava Cândida, e que era uma roupa toda branca, e daí que vem o nome candidato, né? E por isso se candidatar, tudo por conta da roupa branca. E eu acho que inclusive a cândida que a gente usa, né, como cloro ali, se chama cândida por causa disso. E traz a questão da pureza também, né? O significado. O branco era para trazer essa questão de pureza, então quem ia, né, tomar as decisões pelo povo devia ter uma pureza ali de alma, mas sabe que não é bem assim. A gente acabou de sair daqui do Fórum Romano e dá para tirar uma foto bem bonita. Quem não for entrar, né, não comprar o ingresso, aqui do lado de fora, assim, do lado do... Como que é o nome daquele negócio? Do Fórum Romano mesmo. Não, aquele negócio branco. Ah, é... Alguns momentos depois... Do lado do monumento a Vitor Emanuel, aqui, dá pra ter uma vista legal do fórum, então dá pra tirar foto aqui, fica bem legal, não precisa pagar ingresso pra entrar pra tirar essa foto. Então, se você quiser entrar pra visitar lá dentro e tudo, aí você precisa comprar o ingresso, que é aquele mesmo ingresso que é Coliseu, Fórum Romano e Palatino. Sim. E agora a gente vai procurar um lugar pra comer, que a gente tá morrendo de fome. Porque agora são 1h40 e é isso, né? Tem que comer uma massita, uma lasanhita, um nhoquito. Uma pizzita. Pizzita. Saindo ali do fórum, você dá a volta e aí você já sai aqui no monumento a Vitor Emanuel, que foi, na verdade, o primeiro rei romano da Roma unificada, né? Então, se a gente teve lá atrás Rômulo, que foi o primeiro rei de Roma, agora a Roma unificada, que é essa Roma muito maior, foi Vitor Emanuel, e aí tem todo esse espaço aqui dedicado e é gigantesco, é realmente monumental, vale super a pena passar aqui para tirar umas fotos, é muito bonito de ver. Achamos um lugar logo aqui para cima, lá do monumento de Vitor Emanuel, para almoçar. E aí a gente está aqui, sentamos do lado de fora. Aqui tem uma tradição que é, sei lá, uma tradição, né? Uma pegadinha, sei lá, que é pagar a mesa, né? Então, se você pegar comida para comer aqui, você vai acabar pagando pela mesa também. Hoje já é o nosso penúltimo dia aqui em Roma. Amanhã a gente vai embora, mas ainda tem lugares para visitar, tá? A gente ainda vai passar na Fontana de Trevi e vamos ver o que mais vai dar para fazer aí nesse tempo. Chegando no prato, eu mostro para vocês. Eu aqui a lasanha e eu pedi uma carbonara e agora com um queijinho aqui na carbonara. O garçom falou assim, o prato fica mais especial com queijo. Gostoso? Muito boa.
A carbonara que eu comi foi 12. A lasanha que a Yasmin comeu também foi 12. A coca foi... Era um copo, né? Acho que era de 400 ml. Foi 4,50. E a água de 1 litro foi 4 euros. E aí, somando tudo, deu 32,50 no total. Teve 2,95 de imposto. Las Vespas. A gente tá aqui na Fontana di Trevi. Diz a tradição que se você jogar uma moeda pelo lado direito, acho que é direito, se eu não me engano, você vai retornar a Roma. Se você jogar 2 moedas... Você traz alguém, não é algo assim? Se você jogar 2 moedas, você vai encontrar o seu amor em Roma. E se você jogar 3 moedas, você vai casar. Ah, tá. Não é isso? Deve Alguma ser. coisa assim. Vou deixar aqui para vocês conseguirem saber. E aí agora tem toda uma organização de uma fila. Antigamente não era assim. Antigamente era tudo aberto e aí você podia chegar e ir com a multidão. Agora está controlado, tem uma fila de entrada, todo mundo pode entrar, é totalmente gratuito. Porém é muito mais controlado e aí fica com mais espaço aqui embaixo para você poder conseguir tirar suas fotos e tudo mais. E aí ali em cima tá bem lotado, bem cheio. Tem uma multidão lá em cima, a gente até tentou fazer algumas fotos, mas não ficaram tão boas quanto aqui embaixo. Então vale a pena pegar a filinha. Foi super rápido, acho que demorou uns 5 minutos e a gente já entrou aqui. Aqui é a média de valor, então tem no cone, a partir de 4,50 um sabor, 6 euros 2 sabores e assim sucessivamente. Copo também, tem milkshake, enfim, na Romeu Gelato. Bom? Pessoal, a gente ficou hospedado no Hotel Sônia e até agora a gente gostou bastante, né? Sim. Um janelão com uma vista, um bairro super legal, a gente fez quase tudo a pé e o que não foi a pé a gente tava super perto do metrô. Sim. Então acho que vale super o preço, assim. E foi um dos mais baratos que a gente achou, né? A gente ficou no bairro que fica o metrô República. Isso. E o Termini, é entre o Termini e o República, na verdade. Então acho que dá 10 minutinhos até o metrô, né? Não, 4. 4 minutos? Ah. Então. E 20 minutos até a Fontana di Trevi. Sim, a Alguma gente fez coisa tudo assim. a pé, É. praticamente. Chegamos. Bom dia, bom dia. Bom dia! Nosso último dia aqui, Tamo indo o quê? tomar café da manhã. Que depois do café da manhã a gente vai pegar as malas lá no hotel que a gente deixou. Vai pegar o trem daqui de Roma, Termini lá pro aeroporto. E pegar o voo até o nosso próximo destino, que é qual, Jefferson? Será que a gente já conta aqui? Não Será sei, que a gente hein? já conta? Ou espera pra sair o próximo vídeo, hein? Não sei, eu tô nervoso. Eu acho que já conta, né? Conte! Nosso próximo destino é Dublin. na Irlanda. Por que Dublin na Irlanda? Porque nós estamos indo morar um tempo na Irlanda. Sim. Vamos passar aí um tempo estudando inglês. Não vai ser em Dublin, vai ser em Galway, que é uma cidade mais pro interior. Fica mais ou menos a 2 horas de Dublin, né? Então a gente vai estudar inglês, enfim, aprender um novo idioma, porque é importante, né? Tanto para nossa área de atuação e tanto para a vida, né? Para se comunicar. E aí vão ter muitos vídeos sobre a Irlanda, sobre a Europa, porque estando na Europa fica muito mais fácil de conhecer outros países, então a gente espera, né? Vamos ver se a gente consegue
fazer isso e vocês vão acompanhando essa nova fase da nossa vida com a gente. Sim, e você vai acompanhar uma vida na Irlanda. Então, se você tem interesse por esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal que a gente tá rumo a 1000 inscritos. Curte esse vídeo, né? Porque isso faz com que o engajamento muito, do nosso gente, vídeo... esse vídeo ser entregue para mais pessoas. Isso. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vlog de Roma, dessa nova fase também que a gente tá indo. Sim. E compartilha também os vídeos que já saíram aqui no canal de Portugal, Lisboa, Roma, Vaticano também, que é importante que você compartilhe para outras pessoas que querem também vivenciar essa experiência. É isso aí. Vamos lá. Valeu. Fui.